Fala, time, tudo bem? Então, Wagner Moura na área e dando continuidade aí ao progresso do projeto do Focus motor Duratec 2.0 16 válvula com dois corpos de borboletas, ou seja, com duplo corpo de borboleta. Nós tivemos um problema utilizando aí o filamento da Cray, né? Que é um filamento de um PLA com fibra de carbono. Ele não aguentou a temperatura, né? E aí, devido a isso, o coletor não suportou a temperatura no cofre do motor e derreteu. Então eu pesquisei aí um novo filamento. Então é o PA6F, né? Ele é um filamento um pouco mais forte. Aí você vê que aqui no descritivo dos parâmetros básicos ele diz que ele tem que temperatura da plataforma 110 graus Celsius e temperatura de impressão de 255 a 265. Mas aí o próprio vendedor aí me passou algumas especificações. O bico tem que estar entre 300 graus, né? Então é uma temperatura bem elevada. Tem que utilizar uma impressora fechada. Então eu vou usar a impressora a Creality K1C. Então vocês vão acompanhar aí agora. Eu vou abrir o filamento, ele está fechado. No entanto, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir uma torre de temperatura para ver como que ele vai se comportar em diferentes temperaturas e assim eu configurar o software que faz aí o arquivo G-Code para imprimir na impressora 3D. Então eu vou ver qual temperatura ele vai se habituar mais. Aí, só para você estar ciente, eu tenho a estufa que mantém o filamento com uma temperatura alta, né? Então eu tenho aí vamos dizer, o equipamento que mantém ele alto. Então ele tem aqui o PA6F, ele vai manter o filamento aí, ele tem que atingir 65 graus e aí tirar toda a umidade do filamento. Então eu vou pôr o filamento aqui e utilizando a impressora da Creality, a K1C, ó, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir uma torre de temperatura e vocês vão acompanhar comigo essa evolução, né? Nós vamos imprimir essa torre e ver qual a melhor temperatura para poder imprimir o coletor de admissão. Vamos lá, imprimir. Eu vou começar a ver aí os dados. Eu vou começar a fazer um reconhecimento de posição da mesa, temperatura de impressão. Ó, tá vendo? Tá subindo a temperatura do bico, ó. Temperatura do bico e temperatura da mesa e os ventiladores, né? Vendo? Tá entendendo a posição inicial da mesa? Ele vai ali limpar o bico. Vendo? Ali ele tá limpando o bico. Ele está iniciando a limpeza do bico e depois ele vai começar a impressão. E ó, que interessante, ó. Ele tem que subir o bico para 300 graus e a mesa vai subir para 100 graus. O ventilador vai ficar em 27 graus, né? Ele vai trabalhar para manter essa temperatura. E ó, que interessante, a estufa de filamento já me diminuiu para 13% a porcentagem de umidade no filamento PA6CF. Então ele está aqui, ó, dentro da estufa. Já estamos, falta 1 hora e 40 minutos para desligar. E o target dele era 65 graus e a estufa está a 65 graus. Então interessante isso daí. Aí para vocês entenderem, ó, isso empenou a peça dos dois lados. Não sei se dá para ver. Empenou a peça. Do outro lado. Tive que parar a impressão depois de mais de 5 horas. Penou a peça. Fala, time. Atualizando aí o projeto Focus duplo corpo de borboleta. Comecei a imprimir utilizando aí o PA6CF, que é um composto já de engenharia. Felizmente o nylon é um pouco ingrato. E ó, empenou durante a impressão. Depois de mais de 3 horas aí imprimindo, ó, eu tive que pausar a impressão porque ele empenou a peça. Tá toda empenada. Eu tive que pausar porque ela teve uma deformação. Se você olhar aqui, ela tá menor do que aqui a altura.
Então ela empenou. Ele é muito ingrato. Ele pega muita umidade e qualquer queda de temperatura ele cai. Apesar de eu estar usando uma impressora, ó, fechada, ele empenou a peça. Então eu vou ter que mudar algumas configurações para fazer continuar essa saga de imprimir o coletor, né? Então, infelizmente tive que pausar a impressão, mas já deu para perceber que esse composto é muito mais robusto do que o PLA. Apesar do PLA ter fibra de carbono, esse aqui ele é muito mais robusto e resiste mais à temperatura. Então segue a saga aí, time. Aí, time, o desafio está grande. Tentei imprimir com o nylon pela primeira vez, ele empenou. Olha lá, empenou, tive que parar. Tentei de novo, aí ele saiu do centro, teve um problema lá que ele bateu na lateral, que tem um problema crônico dessa impressora. E ele começou a imprimir errado, tive que cancelar. E aí pela terceira vez, já estava em mais de 50%, a placa descolou e começou a imprimir errado. Tá vendo que essa distância tá diferente daqui? Ele começou a imprimir torto e saiu do centro. E aí eu perdi todo esse material aqui. Mais de 500 gramas, gente. Material caro. Eu já perdi todo esse material tentando imprimir. Aí pela quarta vez, estamos tentando imprimir o coletor. Dessa vez eu mudei a posição da peça e o tipo de suporte. Estufa do filamento ligado. Vamos ver se dessa vez o coletor sai, time. O desafio é grande, mas não vamos desistir não. Bora fazer esses coletores aí para colocar no foco. No momento 4%, 3 horas e 8 minutos. Ainda tem longas horas pela frente aí. Vamos ver. Aí, time, infelizmente pela quarta vez deu um problema aqui na impressora. Ela pulou e começou a imprimir no lugar errado, tá vendo? Ela tinha que imprimir aqui, começou a imprimir aqui, ó. Aí foi comendo por fora, jogando o filamento para fora. Pela quarta vez tô cancelando a impressão e vou ter que começar novamente. Então aí os desafios de imprimir os coletores aí. Então bora lá esperar esfriar, ajustar tudo novamente e tentar corrigir aí onde está o problema. Comumente, pessoal, a mesa deve estar empenada e aí tem que ajustar, né? Ou o offset que a gente fala, né? O offset da mesa, um reajuste. Então eu vou conferir o nivelamento da mesa, vou conferir o offset e vamos tentar novamente imprimir aí pela quinta vez. Infelizmente eu vou ter que comprar mais filamento, que não vai ser suficiente para imprimir todo o coletor. Mas são os desafios que a gente encontra quando a gente está montando um projeto ousado, né? Ou seja, não existe esse coletor para vender, não existe um outro Focus com 2 corpos de borboletas, né? Então é um projeto único feito aqui no Brasil. Então nós vamos encontrar muitos desafios. Mas a gente vai aí garimpando, resolvendo e no decorrer do tempo aí a gente vai conseguir imprimir esse coletor, colocar no carro, testar na rua, testar no dinamômetro e colher os frutos. Então eu só quero passar aí os desafios do dia a dia. Se fosse um esquema plug and play, ia ser mais fácil, tirar um e colocar outro. Não, mas nós estamos desenvolvendo do zero. Então esses são os desafios, ok? Então, e ó, que duro. Nossa, duro, hein? Olha lá. Vamos, material muito bom. Eu acho que esse material vai ser excelente aí para o nosso projeto.
Então, logo mais eu venho com novidades aí. Resetei a impressora para os padrões de fábrica, consegui imprimir a parte 3. Agora eu vou arrancar os suportes, né? Esse aqui é o conhecido suporte árvore, tá vendo? Agora eu tenho que arrancar esses detalhes da peça. Então a primeira parte da peça tá pronta, consegui imprimir, ó, acabamento muito bom. E agora vamos partir para a parte 2. Vamos aí rumo ao projeto, rumo ao dinamômetro, se tudo der certo, time. Pra vocês verem, foram diversas tentativas. Primeiro ela empenou, depois ela também empenou de novo. Depois, no meio da impressão, ela começou a imprimir errado, começou a imprimir da metade para cá, fora do centro. Por último, tentando fazer essa terceira parte aqui, ó, ela também começou a imprimir errado. Ela saiu do centro dela e começou a imprimir errado. Então foram várias tentativas. E aí eu restaurei ela para os padrões de fábrica e começou aparentemente o problema foi resolvido, né? O outro problema que estava ocorrendo, o que que era? Um ela empenou, o outro ela soltou da mesa, né? Aí tem uma função que chama borda, e aumentei, tá vendo? Eu fiz várias bordas, ó, para ela grudar na mesa e não empenar ou descolar da mesa. Então eu fui mexendo em algumas configurações da impressora, resetei ela para os padrões de fábrica. Depois lá no fatiador, no Arc Slice, eu fui aumentando as bordas até que ficasse seguro e não desprendesse a peça da mesa. Então foram muitos desafios para imprimir esse filamento aí, que é o PA6CF. É um filamento aparentemente pelo peso da peça e o- pelo tato encostando na peça, dá para perceber que é uma peça muito robusta. Então agora, depois que eu imprimir as outras duas partes, a gente vai para a parte de colocá-la no forno para fazer o recozimento e deixar ela mais resistente à temperatura e a qualquer deformação. E aí a gente vai fazer a instalação, vocês vão acompanhar o vídeo aí, time. Então, time, estamos aqui ainda no desafio para montar imprimir os coletores para o projeto Focus com dois corpos de borboletas, né? Eles são divididos em três partes. Eu imprimi a primeira parte, agora eu estou na segunda. A segunda parte está sendo impressa aqui, ó. Tá vendo? Tô com esse equipamento, ele tira a umidade do filamento, né? Então você coloca o filamento aqui dentro, ele aquece, tira toda a umidade, tá vendo? Ele põe a porcentagem de umidade que tem. Então estamos aqui na peleja, imprimindo ainda a segunda parte. Já se foram aí 10 horas, ainda temos mais um longo período pela frente e a gente tem 15% da peça, ok? Então segue aí no projeto, assim que eu concluir
a impressão, eu vou filmar mostrando, depois eu vou colocar a filmagem aí avançada de todas as peças sendo fabricadas pela impressora e vamos aí estar falando sobre a atualização desse projeto, ok? Mas posso adiantar o seguinte, foram muitos desafios. Tive problema no fatiador, problema na impressora, perdi bastante material, um material muito caro. Eu vou ter que comprar mais um rolo. Então eu peço a ajuda de vocês aí para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar um comentário bem legal, compartilhar, porque assim, para desenvolver esse coletor, para imprimir esses coletores aqui, é um custo alto. Para criar esse vídeo também demanda tempo, dinheiro, então conto com a ajuda de vocês aí e vamos rumo a esse projeto, o único Focus no mundo com 2 corpos de borboletas, ok? Duplo corpo de borboleta imitando Ford Mustang. Aí, ó, após mais de 24 horas, a peça está finalizada. Isso daqui são os suportes que você, quando vai fatiar a peça, você coloca para poder imprimir as peças que não, para evitar que o filamento caia, ou seja, como suporte para fazer o filamento. Então eu posso fazer eu posso fazer o suporte normal ou de árvore. Eu achei que nesse caso o de árvore ficou melhor. Então a impressão da peça 2 finalizada. Então estou colocando aqui para vocês ver todo o detalhe. Agora falta a terceira peça para a gente finalizar e conseguir fazer a instalação no carro. Mas eu gostei muito desse material, gostei muito da qualidade da peça, né, do acabamento que ficou. Então agora eu vou tirar ele daqui, vocês vão acompanhar, time. Então eu tô com o coletor montado, eu tenho que tirar a mesa, né? Aí eu tenho que descolar ele da mesa, tá vendo? Olha lá. Aí esse aqui volta, eu vou lavar e volta para a impressora 3D. Aí agora eu tenho que arrancar os suportes árvore, né? Tenho que quebrar os suportes e ir retirando. Vamos lá. Tá vendo? Tem que quebrar o suporte. O suporte não faz parte da peça, ele só faz o suporte para ele ter um suporte para conseguir imprimir alguns pontos da peça, né? Ele calcula onde precisa e vai fazendo. Então a gente tem que ir com cuidado para não marcar a peça. Ou seja, o processo é trabalhoso. Não é simplesmente você imprimir, você tem que saber regular a máquina, saber o filamento que você vai utilizar. Então tem muito detalhe aqui, time. O desenvolvimento não é fácil. Você gasta tempo, você gasta dinheiro, não é um negócio fácil. Então, peço para vocês aí, considerem se inscrever no canal, se você não é inscrito. Deixe um comentário, compartilhe o vídeo. Me ajuda aí porque não é fácil, né? Criar conteúdos, né? Desenvolver coisas únicas. Você vê que é algo único, né? Não é algo que você vê muito fácil por aí. Alguém pegando um motor Duratec e fazendo uma preparação, fazendo um upgrade. Então é um conteúdo muito exclusivo. Então conto com a ajuda de vocês aí para a nossa comunidade crescer, comunidade Focus crescer, comunidade Old School crescer e a gente ser forte aí para compartilhar conhecimento e fazer conteúdos cada vez mais ousados, né? Não quero parar por aqui, né? Quero fazer uns conteúdos bem legais, vamos ter vídeos bem legais aí de motor Duratec, de motor EA888, de air cooled, né? Então você que gosta aí de motores, a gente vai ter um conteúdo bem diversificado, ok? E assim, o sonho futuro é ter uma versão do Focus MK 1.5, uma versão do Focus MK3, tem uma versão dele do MK 2.5 automática, para a gente fazer um projeto bem legal aí num carro automático. Então é planos para o futuro, para a gente ter conteúdo de todas as versões do Focus. Então no futuro a gente vai ter uma versão de cada uma aí, time.
Infelizmente, às vezes o suporte marca muito a peça, né? Isso é normal, né? Assim, quando a peça é um PLA, quando a peça é um ABS, um PETG, ele é mais fácil de tirar. Agora, esse conteúdo de engenharia, ele é um pouco chato de tirar. Ele realmente ele é bem mais duro e é chato de tirar, pessoal. Então, só para deixar esse ponto importante, é um material que é chato de ser removido. Outros materiais que são mais leves, é mais fácil de você fazer esse trabalho aqui. Ele sai com muita facilidade. Agora esse aqui já prova que o material é bem mais robusto que os filamentos convencionais que você vai usar para peças que não precisa de resistência mecânica, resistência térmica, né? Essa peça não, é um filamento de engenharia, o PA6CF. Ele tem aí aproximadamente aí 20% de fibra de carbono. Então ele tem muito mais fibra de carbono do que o outro material que eu utilizei. O outro, a quantidade é bem pequena de fibra de carbono. Tanto que eu cheguei a fazer uma entrada de um snorkel frontal com aquele filamento que tem um pouco de fibra de carbono. E ele não está diretamente ligado ao motor e ele derreteu. Então ele não tem uma resistência térmica tão boa, né? Aí pessoal, olha o tanto de material que perde na hora de imprimir. Tudo isso aqui é lixo. Não dá para reaproveitar. Então, infelizmente, para você fazer a peça, então, eu imprimi a primeira parte. Essa parte vai encaixar daqui, ó. Ok? Eu vou terminar de limpar ela. Então, primeira parte concluída. Segunda parte concluída, falta a terceira. Então, a gente vai iniciar a terceira e o coletor vai estar pronto, tá vendo? Olha como ficou o bicho. Aí eu vou dar um acabamentinho com... Aí como ficou bonito, hein, meu? Olha que bonito o acabamento da peça com esse material aí. Aí eu vou dar um acabamentinho com a lixa aqui, porque o suporte acabou danificando um pouco, mas meu, a peça ficou muito bonita. Olha isso, que coisa linda. E aí depois que eu imprimir a outra peça, essas 3 peças vai para um forninho elétrico. E aí tem que ficar 12 horas fazendo recozimento para melhorar a dureza do material. Ele vai ficar duro, resistência mecânica maior e resistência térmica maior para aguentar altas temperaturas. E aí depois eu vou fazer entrar aqui na internet mostrando os detalhes desse filamento para vocês, ok? Então bora para a terceira e última peça, porque eu não vejo a hora de montar isso no carro e pro dinamômetro. Aí time, infelizmente vou ter que cancelar a impressão. A mesa soltou, saiu do centro e imprimiu errado. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, os buracos que ficou. Imprimiu errado, perdi o filamento inteiro, tá vendo? Ele deslocou. Então vou ter que cancelar a impressão e comprar de novo o filamento. Então infelizmente seguimos na luta para imprimir esse coletor aqui. De novo abortando aí, perdi mais de 500 gramas de material caro. Felizmente ainda vai faltar a terceira parte do coletor. São coisas que fazem parte aí do projeto, mas peça, felizmente a placa se deslocou. Se eu olhar aqui, você vai ver, ela está numa distância diferente aqui, tá torta e começou a levantar a parte de trás. Vou ter que prender essa placa, não sei se com fita isolante, com alguma coisa, porque a placa está envergando para cima por causa do calor e a peça está saindo de centro. Então infelizmente seguimos na luta. Time, primeira, segunda, terceira peça. Imprimiu, muito bom material. Infelizmente, a mesa onde ela fica se deslocou. Quando ela se deslocou, ela começou a imprimir errado, ó. Vendo o tanto que ela deslocou? Não sei se dá pra vocês verem, tá vendo? Ela deslocou e começou a imprimir errado. Aí começou a imprimir, olha o tanto que ela deslocou. E aí não tinha visto, tá vendo, ó? Deslocou bastante, quase 1 centímetro. E aí eu tive que cancelar a impressão e perdi 500 gramas de material. Muito caro o filamento e vai ficar de enfeite. Felizmente eu vou ter que comprar outro filamento para imprimir de novo, só que dessa vez eu vou tentar prender a mesa de uma forma diferente, porque a forma original não aguentou o peso da peça e ela deslocou.
Ó, muito bem o acabamento da peça. Felizmente, por já em 90% impresso, ele deu essa ramelada aqui, time. E aí, vamos ter que começar a terceira peça tudo de novo. Soltou da mesa aqui, empenou aqui, empenou aqui, empenou aqui. Todas as pontas soltaram, tá vendo? E eu aumentei a borda pro máximo. Aqui eu coloquei 28 camadas. Viu? A camada tá grande. Olha o tamanho da borda que eu coloquei. Aí coloquei uma saia. Mesmo assim, tá me penando. Aí, time, peguei outro filamento. Comecei a imprimir aí pela quarta ou quinta vez. Empenou essa peça. Começou a empenar, tá vendo? Aqui a borda dela. Subiu, ó. E aí não consigo. Ó. Tá vendo? Ó. Empenou. Olha lá. E aí como? Olha lá. Penou. Penou. Como o corpo de borboleta vai aqui em cima, o corpo de borboleta ia ficar errado, né? O corpo de borboleta não ia pegar legal. Eu coloquei o corpo de borboleta aqui, ele ficou torto. Então eu tive que parar de imprimir. Aí o que aconteceu? A gente consegue aumentar o número de borda para aumentar a aderência da peça na mesa. Então eu coloquei o máximo 28. E mesmo aumentando para o máximo, colocando saia em volta da borda, né? Ele soltou. Felizmente, olha lá. Começou a empenar essa ponta. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Começou a empenar essa borda. Aqui também, ó, começou a soltar, tá vendo a distância que ele tá da mesa? Tá distante da mesa. Mas tem um lado que é o pior de todos. Esse aqui, ó. Olha o tanto que ele empenou. Tá vendo? Ele empenou a peça de novo. Todas as bordas soltaram, olha lá. Começou a desprender. Aí o que eu vou ter que fazer? Tô vendo se eu consigo um outro tipo de cola, ou se eu vou ter que comprar uma nova mesa dessa para melhorar a aderência. Então pela quinta ou sexta vez, eu acho, tô imprimindo de novo a terceira parte do coletor. Só falta a última parte, time. Se a gente conseguir imprimir essa última parte, nós conseguimos dar andamento aí no projeto. Então estou mostrando aí os desafios encontrados quando a gente fala de fazer um projeto único, né? Um projeto que não tem, né? Único no mundo, né? É um Focus 2.0 16 válvula Duratec com 2 corpos de borboletas, né? Com duplo corpo de borboleta. Então é os desafios que a gente encontra, mas depois tudo estiver pronto, né? Fica mais fácil de fazer um outro coletor, de fazer outros testes, de fazer um coletor com um diâmetro diferente de pleno, ou um corpo de borboleta de diâmetro maior. Então seguimos aí no projeto, muitos desafios, mas estamos firmes aí, time. Mostrar um detalhe aqui, time. Olha o quanto de peça que eu perdi. Quase 400 gramas. E para imprimir o coletor eu preciso de 600. Ou seja, perdi uma boa parte. O rolo tem 1 quilo. Ou seja, para mim imprimir a terceira parte agora eu não posso ter erro. Senão eu vou perder todo o filamento. Então aí, ó. Perdi aí quase 400 gramas nessa tentativa de imprimir o coletor desta vez. Se pegar das outras vezes, aí já passou de 1 quilo de filamento perdido. O filamento não é barato. Tem até filamentos mais caros que esse. Mas aí fica inviável comprar um filamento de 2.500 a 5.000. Tem um que é R$ 2.500 e tem um que é 5.000. Esse está fora de cogitação. Se não conseguir imprimir com esse que está mais viável, a gente vai ter que ver aí se aborta o projeto ou se dá um tempo, porque os custos são altos aí. Então, times, considere se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar. Me ajuda aí, porque é um projeto único, o investimento não é barato e estamos tentando aí, ok, time? Aí, pessoal, peguei os filamentos que eu já perdi. Teve alguns suportes que eu já joguei fora. E até o momento, ó, 1 kg 117 gramas. Ou seja, possivelmente aí já perdemos 1,3 kg de material. Pelos suportes que eu já joguei fora das outras peças,
posso dizer que a gente já perdeu 1,3 kg, 1,4 gramas de material tentando imprimir esse coletor. Então eu já perdi mais de um rolo de filamento tentando aí nessa saga. Eu percebi que é um material muito sensível à temperatura e umidade. Estou fazendo tudo certinho como manda o figurino, ou seja, eu estou colocando o filamento na estufa, estou esperando algumas horas com ele na estufa. Depois que ele está ali na estufa ali, eu ligo a impressora, aqueço o bico, aqueço a mesa limpa, sem sujeira, cola passada, aumentei a borda, fiz tudo como manda o figurino, mas mesmo assim muito difícil manter aí a peça colada ali. Aí você vê que o outro contratempo, a mesa descolou, né, do lugar que ela é fixada por causa do empenamento da peça. É tão forte que venceu o ímã da mesa e moveu ela de lugar, começou a imprimir errado. Eu tive que fixar, né, a placa na mesa. Então são muitos desafios, mas a gente vai conseguir imprimir. Vamos colocar, vamos testar e vamos pôr dinamite, ok? Então, só para vocês verem os desafios de se desenvolver um novo projeto único. Então, aguardem aí cenas dos próximos capítulos. Aí, time, parte 3 da peça impressa, porém, temos uma triste notícia. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó. O meu dedo aqui, ó. Durante o procedimento acabou a força. E aí eu retornei a impressão. Tá vendo, ó? O que ele fez aqui, ó? Eu retornei a impressão. Porém, ela é uma peça muito sensível à temperatura. Como acabou a força, a temperatura esfriou. Quando ele tem uma função que ele retorna de onde ele parou. Quando eu fui retornar, a peça mesmo esfriou e não aderiu na mesma camada. E aí ela retraiu e ficou aberta. Ou seja, dificilmente eu vou conseguir usar essa peça. Eu vou tentar pôr uma massa plástica, algo parecido aqui, só para tentar montar lá e ver se ele aguenta a temperatura, esse material. Mas infelizmente vou ter que comprar filamento de novo e imprimir do zero essa terceira parte. A luta tá grande, estamos tentando, gastando tempo, gastando dinheiro, mas uma hora esse projeto vai sair. É questão de honra agora, time. Vamos bora remover ela da placa e da mesa e ver o que a gente pode fazer para salvar essa peça, pelo menos para fazer esse teste. Aí, time, mostrar aqui para vocês. Utilizei 1, 2, 3 filamentos diferentes. Consegui imprimir a primeira parte, a segunda parte, e aí as demais partes a gente vem sofrendo. Agora eu tô com mais um filamento aqui. Eu vou colocar lá na estufa. Tô pegando as manhas de como utilizar esse composto de engenharia para imprimir. Então agora eu vou pôr lá na estufa e aí vai sair um vídeo mostrando todas as dificuldades, passo a passo e dicas de como usar esses tipos de filamento. Então fica atento aí, ok? Aí tô com a estufa ligada.
Vamos abrir ela aqui. Vamos colocar o filamento. E aí vamos deixar aqui ele tirando toda a umidade do filamento. Tá vendo? A temperatura ainda está em 39, ele tem que atingir aí 70 graus. E eu vou deixar aqui na estufa por 48 horas, ou seja, 2 dias no mínimo. Então o primeiro passo vai ser esse. Então uma dica quando você for usar esse filamento, você tem que deixar aí no mínimo de 2 dias no filamento para tirar a umidade. Se você já põe 1 a 2 horas e já põe para imprimir, você pode ter problemas. Então uma das dicas aí para usar composto de engenharia é pôr na estufa e deixar no mínimo 2 dias. De 2 a 4 dias, ok? Então vou deixar aqui 48 horas na estufa e depois a gente vai começar a imprimir e aí vocês vão acompanhar aí. Ok, time? Aí, time, depois de uma luta muito grande, 99%, depois de mais de 28 horas de impressão, a última parte do coletor tá nascendo. Aí, ó. Tá nascendo a última parte do coletor. Daqui a pouco o coletor tá pronto para instalar no projeto Focus Dark Horse. E a gente vai ter o único Focus no mundo com duplo corpo de borboletas. Então falta aí, ó, 1% para a gente finalizar o coletor. As outras duas partes já estão prontas e eu vou mostrar depois de pronto em detalhes para vocês. Aí, time, a peça ficou pronta e perfeita. Peguei a manha para imprimir isso aqui, hein? Então bora lá, time. Aí, time, coisa linda. Parte 1, parte 2 e agora parte 3 do coletor finalizada. Aí eu vou estar tirando. Eu já comentei anteriormente que quando você faz determinados tipos de peça, você tem que criar um suporte, né, para ele poder completar aí a estrutura da peça, finalizar a peça. Então você precisa desses suportes para ele poder imprimir certos ângulos e ter uma base, né? Então o suporte serve de uma base, de suporte mesmo, né? E aí a gente vai removendo, tá vendo? O suporte. E aí, ó, pego aqui, ó, olha lá. Ok, já retiro aqui a placa da mesa. E aí a gente consegue finalizar. Nossa, esse material que eu comprei por último, que material muito bom, meu. Fantástico. A peça ficou muito bonita, o acabamento ficou bonito. Aí, meu, ficou muito lindo esse aqui. É louco. Então, ó, peça finalizada. Material de engenharia. Eu vou depois finalizar esse vídeo passando algumas dicas, né, de como imprimir material de engenharia. Então você que está começando aí com impressora de 3D, ou você tem algum projeto que vai utilizar filamento de engenharia, eu vou depois dar algumas dicas. Depois de tanto sofrimento, eu consegui imprimir. Então eu vou passar essas dicas para vocês, ok? Aí, ó. Aí depois só fazer um acabamento, mas aparentemente muito boa aí o acabamento da peça. Eu imprimi, a gente consegue pôr porcentagem dentro da peça. Então você pode pôr 50%, ou seja, ela tem uma porcentagem 10%, ou seja, ela vai ser extremamente oca, 60%, 80%. Essas peças eu fiz 100% de preenchimento, ela não é oca, ela tá 100%.
Eu gastei filamento mesmo justamente para não ter nenhuma dor de cabeça. E, meu, ficou lindo o acabamento. Você vê que o material das duas é um pouco diferente. Isso aqui é um pouco mais áspero. Ficou um pouco mais feio essa peça aqui. Essa peça ficou muito lisinha, bonita. Não sei se dá para vocês verem. Ficou muito lisinha. Essa aqui também não tá tão feia. Então, depois eu vou pintar elas e a gente vai começar a brincadeira, né? Eu mostrei aqui no vídeo o tanto de peça que eu perdi, né? Então, eu perdi bastante peça. Então, agora eu vou encaixar o coletor, pintar, montar os corpos de borboleta e a gente vai fazer a segundo teste no carro. Então aguarda vídeo, que vai ter vídeo mostrando a primeira volta no carro e dinamômetro, ok? Então, time, vamos finalizar o vídeo da impressão do coletor com duplo corpo de borboleta. Aqui está a primeira impressão do coletor. Esse é coletor que não aguentou, ele acabou afundando, ok? Então eu estou mostrando aqui. E aqui nós temos o coletor já impresso com os corpos de borboleta fixado. Então a gente conseguiu aí com composto de engenharia concluir a instalação e a impressão dos coletores. Aí qual que é a dica que eu quero deixar aqui nesse vídeo para quem vai fazer impressão utilizando filamento de engenharia? Primeiro, deixar 48 horas o filamento na estufa. Então você tem que primeiro tirar toda a umidade dele. Então ficou 48 horas, 2 dias. Depois disso, enquanto falta aí 1 ou 2 horas antes de acabar essas 48 horas, você liga a sua impressora, já põe o bico a 280, 290 graus e coloca a mesa aí a 90 graus. Para deixar o ambiente da impressora quente, né, para não esfriar o filamento. Depois, quando concluir essas 48 horas, você vai colocar o filamento já ligado na impressora 3D, né, já para entrar o filamento quente. E aí você vai começar a sua impressão. Outro ponto que eu percebi, 90 graus de mesa para imprimir a peça, ela começou a empenar a peça. Então o que eu tive que ver? Alguns filamentos, apesar de ele mandar colocar 90 graus, é bom colocar menos. Então eu colocaria entre 80 e 85 graus, ok? De mesa. Outra coisa, você fazer uma borda para sua peça. Então você vai lá no seu fatiador e faz uma borda bem grande para essa peça não empenar também. Então colocar uma borda utilizando um fatiador. Então com essas dicas que eu comentei aqui, fica aí para você que vai utilizar filamento de engenharia para fazer coletor de admissão ou peças automotivas, ok? Então se você gostou do vídeo, eu peço para você turbina o dedo no like, nitra nos comentários, corte de giro no compartilhamento, se inscreve no canal porque conteúdos assim relacionado a focos, né? Com bastante dica de preparação, manutenções preventivas e os primeiros upgrades na Tiguan. E vai ter vídeos legais aí do Fusca Hulk, um Fusca 1962, 1.8 aspirado, injetado. Então, é conteúdo exclusivo, então conto com você para você se inscrever no canal e fazer nosso time crescer cada vez mais. Tamo junto, fui!